Bom, pessoal, vamos fazer a gravação de uma aula de análise de balanço, né, para a Receita Federal, embora sirva também para outros fiscos. Nós não vamos poder usar só questões da ESAF, né? Quando precisar, vamos usar questões de outras bancas também. Meu nome é Luciano Rosa, sou professor de Estratégia de Análise, Custos e Contabilidade, escrevo junto com o professor Gabriel Rabelo e vamos começar então. Vamos para o slide um pouquinho. O nosso tema é análise de balanço, que também pode ser chamado análise das demonstrações contábeis ou análise das demonstrações financeiras. Os nomes são sinônimos. Volta em mim um pouquinho. Pessoal, vamos supor que você consiga, estude aí pra caramba, né? Se mate de estudar, consiga passar num bom concurso na Receita Federal. Passou na Receita Federal, que maravilha! E começa a acontecer uma coisa estranha, que normalmente é difícil acontecer, né? Começa a sobrar dinheiro na sua conta no fim do mês. Hoje, normalmente, né? É difícil, a gente tem mês no final do salário. O salário acaba, o mês ainda não acabou. O pessoal da Receita não, eles normalmente acaba o mês, já chega outro pagamento e sobrou o dinheiro. E aí você, feliz, aprovado no concurso da Receita, com dinheiro sobrando, resolve aplicar. Aplicar em boas ações. É aí que entra a análise de balanço, né? Vamos dar uma olhada, você seleciona lá 2 ações para você aplicar o que sobrou do seu salário de auditor. Vamos no slide? A primeira ação, ela tem um lucro anual de 100 milhões. A segunda, a empresa B, ela tem um lucro de 50 milhões. Pô, maravilha, né? A empresa A tem mais lucro. Aí você continua olhando e vê que a empresa A teve vendas líquidas de 1 bilhão. A empresa B teve vendas líquidas de 200 milhões. Pô, você faz uma continha aqui e percebe que a empresa B é mais lucrativa, né? Em relação ao que ela apurou, ela é mais lucrativa. Vamos continuar analisando. Você quer uma empresa sólida, uma empresa que não quebre, né? Que não vá entrar em falência. A empresa A tem dívidas de curto prazo de 400 milhões. A empresa B tem de 350 milhões. Por outro lado, o ativo circulante da empresa A, aquilo que vai virar dinheiro em um ano, é de 380 milhões. Da empresa B, 360. Pessoal, e aí? Qual que você investiria? Qual empresa, né, qual ação você compraria? Gente, não dá para tomar a decisão com base nos números secos, tá? Nós precisamos de uma técnica um pouco mais sofisticada. Só a comparação dos números não dá. O que a gente vê é que a empresa A é maior que a empresa B. Por outro lado, a empresa B é mais lucrativa. Mas só olhando os números não dá para comparar e não dá para tomar decisões, não dá para ter informações úteis. E essa é a finalidade da análise de balanço, né? A gente poderia dizer até que é a finalidade da contabilidade, que é fornecer informações úteis para tomada de decisão. Então, volta para mim um pouquinho. Para conseguir tomar decisão, a gente precisa usar a análise de balanço. Na análise de balanço, nós vamos comparar números ou grupos do balanço patrimonial, da demonstração de resultado ou dos dois, da demonstração de resultado e análise de balanço. E vamos comparar um índice com o outro, se for o caso. Então, é com a análise que a gente vai conseguir, né, analisar e ver a situação da empresa ou comparar 2 empresas para ver qual a melhor. Vamos voltar para o slide. Os indicadores de balanço, eles podem ser estáticos. Opa, deixa eu fazer um pouquinho maior isso aqui.
estáticos ou patrimoniais. É quando eles vêm do balanço patrimonial. Quando a gente combina índices do balanço patrimonial, são indicadores estáticos ou patrimoniais. Os indicadores dinâmicos ou operacionais são os indicadores que a gente pega da demonstração de resultados do exercício, a DRE. E tem os indicadores de velocidade. Os indicadores de velocidade é quando mistura, né, índices da DRE com índices com números do balanço patrimonial. Então, grave. Indicadores estáticos ou patrimoniais são índices a partir de grupos do balanço patrimonial. Indicadores dinâmicos ou operacionais, da DRE, da demonstração de resultado do exercício. E indicadores de velocidade é quando mistura a DRE e o balanço patrimonial. Para esta aula, pessoal, nós vamos concentrar nos indicadores estáticos, os indicadores do balanço patrimonial. Então, vamos começar, né, com uma recordaçãozinha do balanço patrimonial. Nós temos ativo, que é essa parte, este lado aqui, e o passivo e o PL, patrimônio líquido. O ativo, nós temos dois grupos. Nós temos o ativo circulante. Volta para mim um instantinho. Pessoal, no ativo circulante, fica tudo aquilo que vai se transformar em dinheiro em um ano. Então, tem coisas que já são dinheiro, como, por exemplo, caixa e bancos, disponibilidades, aplicação de liquidez imediata. Tem outras contas que vão se transformar em dinheiro, como duplicatas a receber, outras contas a receber, estoque, que vai ser vendido e vai se transformar em dinheiro. E tem também as despesas antecipadas, que é quando, por exemplo, a empresa paga um prêmio de seguro por um ano, depois vai apropriar mensalmente ao resultado, então esse valor fica no ativo, como despesa antecipada. Na análise real, todo analista, a primeira coisa que ele faz é ajustar o balanço. Então ele pega as despesas antecipadas e já põe diminuindo o patrimônio líquido. Ah, mas por que isso, professor? Pessoal, a despesa antecipada não vai pagar nada. Não é alguma coisa que vai se transformar em dinheiro. Ela vai virar despesa no tempo certo. Então, os analistas já ajustam, já jogam para o PL, né, para o patrimônio líquido, diminuindo o patrimônio líquido. Um outro ajuste que costuma ser feito também é nas receitas diferidas. As receitas diferidas, nós vamos ver depois, né, quando falar do passivo, fica no passivo não circulante e não é um passivo. São receitas que a empresa já ganhou, mas ainda não pode ir para o resultado por competência. Então fica como receita diferida. Essas receitas diferidas também não entram como passivo, né? Ela não é um passivo. Pessoal, na vida real é assim que funciona. O analista pega, a primeira coisa que ele faz é ajustar o balanço. Para questões de concurso,
Nós só vamos ajustar se a banca mandar. Se a questão mencionar, considerando o balanço abaixo, ajustado conforme para análise de balanço, vamos ajustar. Se não falar nada, não ajusta. Então, ainda que tenha despesa antecipada no ativo circulante, você considera o ativo circulante total, não ajusta nada. Só reforçando, então, se a banca mandar, se a questão disser, ajusta. Se não disser nada, se não falar nada, não ajusta. Pessoal, vamos continuar, vamos voltar para o slide. Ainda no ativo, tem o ativo não circulante, que é composto por 4 grupos. Deixa eu ver uma coisa. Tá. O ativo não circulante vamos destacar ele aqui. Ativo não circulante. Isso aqui tudo é este pedacinho aqui, tá? Nós só trouxemos para cá e aumentamos um pouco. Ele vai ter o ativo realizável a longo prazo. Depois, nós vamos ter investimentos. O imobilizado. E o intangível. Pessoal, repara que eu destaquei dentro do ativo não circulante o grupo realizável a longo prazo. Este grupo, ele tem a mesma natureza do ativo circulante. Ele também vai se transformar em dinheiro. A diferença volta um pouquinho para mim. A diferença é que o ativo realizável a longo prazo vai se transformar em dinheiro num prazo maior, que pode ser ou 12 meses a partir da data do balanço, ou se o ciclo operacional da empresa for maior do que 12 meses, aí segue o prazo do ciclo operacional. Então, embora esteja no ativo não circulante, o realizável a longo prazo, ele tem mais afinidade, ele tem a mesma natureza do ativo circulante. Ele é destinado a se transformar em dinheiro. A única diferença entre os dois é o prazo. O ativo circulante é aquilo que vai virar dinheiro em um ano, o não circulante é o que vai virar dinheiro num prazo maior do que 12 meses. E vamos voltar para o slide. Por que eu separei aqui investimento imobilizado e intangível? Isso aqui, antigamente, era um grupo isolado. Era o antigo ativo permanente. Ativo permanente. Esse grupo, que antigamente era chamado de ativo permanente, agora esses três, investimento, imobilizado e intangível, fazem parte do ativo não circulante, ele tem uma característica interessante. Ele não se destina a se transformar diretamente em dinheiro. Explicando melhor, volta para cá. O antigo ativo permanente, que agora não tem mais esse nome, embora vários índices, a gente vai ver, aparece como ativo permanente. Ele tem a característica de que ele não se destina a se transformar em dinheiro, a não ser indiretamente. Então, quando a empresa compra uma máquina que ela vai usar durante 10 anos na produção, ela vai usar a máquina para produzir produtos que serão vendidos. É diferente dos itens que estão no ativo circulante, no estoque, por exemplo. O estoque já se destina a ser vendido e transformar em dinheiro. Já o imobilizado, ele vai afetar o resultado
através da depreciação. Ele vai gerar uma despesa através da depreciação e vai gerar dinheiro quando ele for utilizado na produção para fabricar produtos que serão vendidos. Então, esses três itens, né, o antigo ativo permanente. Volta para o slide, por favor. Investimento imobilizado e intangível, eles têm essa característica de realização indireta. Eles não se destinam a virar dinheiro diretamente. Bom, esse é o lado do ativo. Vamos ver agora no próximo slide, rapidamente, o lado do passivo. Então, fazendo o mesmo desenho aqui, aqui o ativo, que nós já vimos, e aqui o passivo. No passivo, nós temos três grupos. Tem o passivo o passivo circulante, que é o que a empresa vai ter que pagar em 12 meses. São as exigibilidades de curto prazo. É aquilo que ela vai ter que pagar, né, vai desembolsar em 12 meses. O passivo não circulante, que são as exigibilidades com prazo superior a 12 meses. É o que ela vai ter que pagar em 24 meses, em 30 meses, enfim, depois de 12 meses. E o PL, o patrimônio líquido, que nós podemos definir, né, como dinheiro dos sócios aplicado na empresa. O CPC define como valor residual após confrontar ativos e passivos. É a mesma coisa, tá? A característica do patrimônio líquido é que ele não vai ser pago a ninguém, ele é dinheiro da empresa. Então, nós temos como denominação do patrimônio líquido, ele é chamado também de capital próprio. Ou recursos próprios, ou ainda passivo não exigível. Pessoal, volta um pouquinho para mim. Se na sua questão, né, na sua prova, aparecer uma questão lá que dá alguns dados e pede o valor do passivo não exigível, ou pede para você calcular o capital próprio. Pessoal, ele está pedindo o PL. O PL também é chamado, né, de capital próprio, recursos próprios ou passivo não exigível. O passivo exigível, né, o passivo circulante e o passivo não circulante, vamos voltar para o slide? Também são chamados de capital de terceiro, capital de terceiros ou capital alheio. Então, se a sua prova pedir o capital de terceiro ou pedir para calcular o capital alheio, está se referindo ao passivo exigível. O passivo circulante e o passivo não circulante, né, também é chamado de passivo exigível. Isso aqui vai ser pago a alguém. E deixe-me ver uma coisa. Vamos colocar aqui mesmo. O ativo total é chamado também de capital aplicado.
ou patrimônio bruto? Pessoal, não confundem. Aqui, o ativo total é o patrimônio bruto. Nessa parte aqui, nós temos o patrimônio líquido, que é o ativo total menos o passivo. Bom, depois dessas explicaçõezinhas rápidas, vamos para os índices, né? Vamos para o que interessa. Nós vamos começar pelos índices de liquidez. Volta para cá um pouquinho. Pessoal, os índices de liquidez, eles indicam a capacidade da empresa, né, para pagar suas dívidas. Eles indicam se a empresa tem recurso suficiente ou não para saldar as suas dívidas. Então, nós vamos relacionar nos índices de liquidez o ativo circulante ou o ativo circulante e o realizável a longo prazo, que é o que se transforma em dinheiro, e vamos relacionar com o passivo circulante, que é o que vai ter que ser pago em um ano, ou o passivo circulante ou não circulante, que é o que ela tem que pagar. Então, vamos voltar um pouquinho, vamos para o slide. Vou ficar aqui mesmo. Olha só. Os índices de liquidez, nós vamos trabalhar com essa parte do ativo e do passivo. Então, vamos separar o restante aqui. Tá? Nós vamos trabalhar com o ativo circulante e o passivo circulante. E vamos aumentar um pouquinho. Esse aqui é o ativo circulante e aqui o passivo circulante. Tudo bem, pessoal? Nós só destacamos esses dois grupos, né? Entre os grupos do balanço. O primeiro índice que nós temos é o índice de liquidez corrente, que é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Nós vamos pegar a liquidez corrente ou comum, também é chamado de liquidez comum. Nós vamos pegar tudo o que vai virar dinheiro em um ano e confrontar com tudo o que a empresa tem que pagar em um ano. Liquidez corrente ou liquidez comum, ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Pessoal, aqui no ativo, como eu falei, nós temos várias coisas, né? Nós temos aqui caixa e bancos, né? As disponibilidades. Nós temos contas a receber, clientes, duplicatas a receber. E temos os estoques. Volta para cá um pouquinho. Pessoal, dentro do que a empresa tem no ativo circulante, o que está mais longe de se transformar em dinheiro é o estoque. O restante, as disponibilidades, né, caixa, banco, já é dinheiro. O contas a receber, clientes, duplicatas a receber, ela já vendeu, ela já tem o direito de receber, só falta cobrar. O estoque não. O estoque, ela ainda tem que fazer um esforço de venda. Ela ainda tem que convencer alguém a comprar aquele produto pelo preço que ela está pedindo, para depois receber, para depois virar dinheiro. Então, o segundo índice de liquidez que nós vamos ver é o índice de liquidez seca. É um índice mais severo, né, mais restritivo que o índice de liquidez corrente. Então, vamos voltar para o slide. Liquidez seca.
é o ativo circulante menos estoques. Dividido pelo passivo circulante. Qual a ideia da liquidez seca? O estoque é o que mais demora para se transformar em dinheiro. Então, nós não vamos considerar o estoque. Nós vamos considerar, né, na liquidez seca, deixa eu afastar um pouquinho aqui, nós vamos pegar ativo circulante menos estoque e comparar com o passivo circulante. Finalmente, nós temos um outro índice de liquidez. Esse é o mais rigoroso de todos. Nós só vamos considerar o que é grana, o que a empresa já tem, as disponibilidades. Só este pedacinho aqui. Nós só vamos comparar este pedacinho, só as disponibilidades, com o passivo circulante. Essa é a liquidez imediata. É as disponibilidades, né, o disponível, o dinheiro que a empresa já tem, caixa, banco, aplicações de liquidez imediata, disponível, dividido pelo passivo circulante. Bom, então só recordando rapidamente, né? Liquidez corrente ou comum, ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Liquidez seca é o ativo circulante menos o estoque dividido pelo passivo circulante. E a liquidez imediata é o disponível dividido também pelo passivo circulante. A liquidez imediata também é chamada de liquidez instantânea. Liquidez imediata ou liquidez instantânea. Muito bom. Agora, vamos incluir aqui nessa fórmula o passivo não circulante. O passivo não circulante é aquilo que a empresa tem que pagar independente do prazo. Ainda que seja em 2 anos, 10 anos, um financiamento de 15 anos, entra no passivo não circulante. E para reforçar o lado do ativo, nós vamos incluir uma parte do ativo não circulante, que é o realizável a longo prazo. Lembra que eu comentei que no ativo não circulante tem um grupo que é o realizável a longo prazo, que se destina a virar dinheiro, só que num prazo acima de 12 meses. Então, ele vai entrar para compor a liquidez geral. Que vai ser o ativo circulante mais o ativo não circulante, ou seja, tudo que a empresa tem que vai se transformar em dinheiro, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Ou seja, tudo que a empresa deve, tudo que a empresa precisa pagar. E tem um outro índice que não é bem de liquidez, mas a gente pode colocar aqui também, que é o índice de solvência, solvência geral. A solvência é o ativo total dividido pelo passivo circulante mais passivo... Opa, mudou. Passivo não circulante. Ou seja, é tudo que a empresa tem, incluindo máquinas, intangível, investimentos permanentes, é todo o lado do ativo confrontado com tudo que ela deve. É o índice de solvência, então, que é o ativo total dividido pelo passivo circulante mais
passivo não circulante. Pessoal, feito isso, vamos para a primeira questão. Uma questãozinha da ESAF. Antes, volta para cá um pouquinho. Gente, tem que decorar esses índices, tá? Não adianta entender, não adianta, saber interpretar o índice, se não decorar. Vai chegar na sua prova, a banca vai falar alguns dados, o ativo circulante é tanto, o passivo exigível é tanto, e vai pedir um índice. Se você souber calcular, é ponto certo. Se não souber calcular, gente, não adianta, você vai ter que chutar. Então, você pode decorar os índices, eu vou listar vários índices na aula de hoje, tá? Você pode decorar os índices de uma forma mais sutil, talvez relacionando com os grupos do balanço e vendo, né, que tem o ativo, o passivo exigível, enfim, criando meios para você lembrar. Ou você pode, como diz no interior, né, como diz lá na minha terra, você pode memorizar na ignorância. Pega os índices, lista todos eles, no primeiro dia você memoriza, você decora o primeiro. No segundo dia, você lembra do primeiro e decora o segundo. No terceiro dia, você lembra do primeiro e do segundo índice e decora o terceiro, até terminar todos. Quando terminar, já acabou? Não, aí você faz o mesmo processo de trás para frente. Tem que decorar. Se você não gosta de decorar, memorize. Sem isso daí, se você não souber, você não vai conseguir terminar a questão. Deixa eu ver uma coisa aqui, vamos voltar um pouquinho. Pessoal, tem razão. Aqui eu coloquei ativo não circulante. A liquidez geral é o realizável a longo prazo. É só um pedaço do ativo não circulante que entra. Então, a liquidez geral é o ativo circulante mais o realizável a longo prazo. A solvência é que entra o ativo todo. Ok. Então, vamos para a questão. Se o estoque de mercadoria média de uma empresa é 50 mil, seu índice de liquidez seca é 0,60, seu ativo circulante é 350 e o passivo exigível a longo prazo é 800, pode-se dizer que o valor do capital de terceiros dessa empresa é de... E aqui estão as alternativas. Pessoal, primeira coisa, o que é capital de terceiros? Capital de terceiros é o passivo exigível. Ele inclui tanto o passivo circulante como o passivo não circulante. Então, ele está querendo o passivo. Vamos ver o que tem aqui. Estoque de mercadoria é 50, ativo circulante é 350. Bom, o índice de liquidez seca é 60. Então, vamos lá, ó. O índice de liquidez seca é o ativo circulante menos estoque dividido pelo passivo circulante. Isso aqui, a questão já informou que é 60. Informou também que o ativo circulante é 350 e que o estoque de mercadorias é 50. Então, nós vamos ter 350 menos 50 dividido pelo passivo circulante. Bom, aqui nós já podemos achar algumas coisas, né? Isso aqui vai dar 300 e o passivo circulante aqui que está dividindo vem para cá multiplicando. Então, nós vamos ter 0,60 vezes o passivo circulante é igual a 300.
Esse 60 que está, 0,60 que está multiplicando, a gente passa para lá dividindo. Então, o passivo circulante vai ser 300 dividido por 0,60, que vai dar 500. Beleza. Se o passivo circulante é 500 e o passivo, aqui ainda está, pessoal, essa questão de 2007, ainda está com a denominação antiga, passivo exigível a longo prazo. Hoje seria o passivo não circulante. É de 800. Então, o capital de terceiros é 1.000.000.300. Letra A. Pessoal, fala a verdade, isso daí não é difícil não, hein? É só saber a fórmula. Sabendo a formulinha, depois é só não se atrapalhar com as contas. É questão que, olha, se cair na sua prova, tem que ser uma questão ponto certo. Não podemos errar esse tipo de questão, tem que memorizar as fórmulas. Vamos para a próxima. O índice que mede a capacidade da empresa de saldar todos os seus compromissos é denominado, e aqui estão as alternativas. Pessoal, vamos lembrar. Eu não lembro desse índice, mas eu lembro que o balanço tem aqui o ativo e o passivo. O passivo tem o passivo circulante e o passivo não circulante. Todos os compromissos da empresa é o passivo circulante mais o passivo não circulante. E o único índice que usa o passivo circulante e o não circulante, que é um índice de liquidez, né? É o índice de liquidez geral. Índice de liquidez geral, que é o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, liquidez geral. Questão tranquila, fácil, né? Vamos continuar. Uma questão da SUSEP, né, da ESAF, de 2010, adaptada. Nós fizemos uma pequena alteração na questão, tá? Adaptamos. A nossa empresa iniciou o processo de análise financeira do seu patrimônio, referente ao exercício de 2008, executando os cálculos de alguns quocientes necessários, a partir dos seguintes dados. Então aqui nós temos, né, o lucro líquido, o patrimônio líquido, exigibilidade de curto prazo, créditos de curto prazo, e assim vai. O procedimento de análise daí decorrente resultará em um quociente de liquidez corrente de... E aqui estão as alterações. Pessoal, liquidez corrente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então vamos voltar. Nós precisamos achar o ativo circulante e o passivo circulante. Na sua prova, faça o seguinte. Se tiver espaço, né? Aqui vamos destacar o ativo circulante e aqui o passivo circulante. Então vamos lá. Lucro líquido do exercício não é nada, então não entra. Não é nenhum dos dois, não entra. Patrimônio líquido também descartamos. Exigibilidades de curto prazo. Exigibilidade é aquilo que está sendo exigido da empresa. É o que a empresa tem que pagar. Então, isso daqui é o passivo circulante.
vai entrar no valor de 50. Exigibilidades de longo prazo não entra, porque na nossa fórmula só vai entrar passivo circulante. Disponibilidades vai entrar no ativo circulante. Estoques de bens também vai entrar no ativo circulante. Créditos de curto prazo. Vem para cá um pouquinho. Pessoal, não pode confundir crédito da empresa e débitos da empresa com lançamentos a crédito ou lançamentos a débito. Quando a questão diz que a empresa tem um crédito, ela tem alguma coisa a receber de alguém. Quando a questão menciona que a empresa tem um débito, é porque ela tem alguma coisa que ela precisa pagar para alguém. Isso é diferente de lançamentos a débitos e lançamentos a crédito. Então fique atento para não se confundir com essa terminologia, tá? Os créditos da empresa é o que ela tem a receber, o que ela vai receber. Vamos voltar para o slide? Créditos de curto prazo de 31 mil. Vamos anotar aqui. E créditos de longo prazo, que é o ativo realizável a longo prazo, não precisamos anotar, né? Nós não vamos usar. Então, nós vamos ter 66 no ativo circulante e 50 no passivo circulante. Então, o índice de liquidez corrente vai ser 66 dividido por 50, que é igual a 1,32. Que no caso é a letra C. Vamos voltar um pouquinho para essa questão, pessoal, a segunda questão. Lá diz assim: o índice que mede a capacidade da empresa de saldar todos os seus compromissos é denominado. E aí tem liquidez geral. Pessoal, o índice de solvência geral também poderia ser usado, né, para indicar a capacidade da empresa de saldar os seus compromissos. Só que tem uma diferença básica. O índice de liquidez utiliza tudo aquilo que vai se transformar em dinheiro, que é o ativo circulante mais o realizável a longo prazo. Isso está destinado a virar dinheiro. Então, quando a gente vai comparar a capacidade da empresa de saldar os seus compromissos, nós devemos considerar o índice de liquidez geral, que é aquilo que vai se transformar em dinheiro. O índice de solvência geral já é uma fase de desespero, pessoal. Será que todo o ativo da empresa dá para pagar o que ela deve? Então, já é a liquidação da empresa. Se a empresa tem que vender seus investimentos, o imobilizado, para pagar a dívida, ela está sendo liquidada. E, além disso, na questão, né, não ocorreu dúvida, porque não aparece o índice de solvência geral. Aparece o índice de rentabilidade operacional, de alavancagem financeira, nós vamos ver mais para frente nessa aula, retorno do passivo ou nível de endividamento. Então, a única opção que serve mesmo é liquidez geral, né? Embora, se tivesse solvência, poderia ter dado dúvida aí, poderia dar um recurso. Pessoal, vamos seguir em frente, então. Tá, nós estamos na questão 4. Então, vamos lá. Para responder a questão 4,
Utilize as informações a seguir, e somente elas, relativas a dados extraídos do balanço patrimonial e da demonstração de resultado, de 31/12/2006, da Companhia Comercial Monte Azul. Aqui nós temos ativo circulante, passivo circulante, estoque de mercadoria, duplicatos a receber, realizável a longo prazo, permanente, passivo exigível a longo prazo, custo das mercadorias vendidas, lucro bruto. O legal é que já está dividido os grupos, né? Vamos ver o que ele pede. O índice de liquidez seca da companhia em 31/12/2006 correspondia a... E aqui as alternativas. Pessoal, liquidez seca. Nós estamos falando de ativo circulante menos estoque dividido pelo passivo circulante. Então vamos voltar e vamos achar isso. Ó. Nós queremos o ativo circulante menos estoque dividido pelo passivo circulante. O ativo circulante é 450. Então vamos marcar aqui. R$450 mil. Estoque de mercadoria, nós temos 234 mil. E o passivo circulante, 360 mil. Pessoal, resolvendo isso aqui, nós vamos chegar na letra... Opa, pera lá. Na letra B, 60. Então, liquidez seca igual 0,60, que é igual a 60%. Letra B. Gente, isso daí não é difícil, não. É só saber a fórmula. Se você não sabe a fórmula e se depara com essas informações, você vai ficar perdido, não vai saber aonde chegar. Sabendo a fórmula, é tranquilo, é só pegar os 3 numerozinhos, cuidado para não errar na conta, não tem erro, não tem, é ponto certo. Vamos continuar então. Considere o balancete a seguir para responder as questões de números 5 a 6. Valores em reais. Então vamos dar uma olhada no balancete. Aqui está. Já está separadas as contas devedoras e credoras. Então nós temos lá banco, veículos, terreno, aplicação financeira de curto prazo, capital social, receita de venda, dividendos e assim vai. Vamos ver o que ele está pedindo. O índice de liquidez geral da empresa. Qual é o índice de liquidez geral da empresa? Índice de liquidez geral. Vai ser o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Então vamos voltar para cá. Nós precisamos pegar ativo circulante e não circulante, ativo circulante realizável a longo prazo e passivo circulante não circulante. Vamos destacar aqui, vamos ver se a gente consegue
colocar aqui o que é do ativo que interessa e aqui do passivo. Então, banco, nós podemos marcar aqui que vai entrar no nosso índice. Veículo não entra, é imobilizado. Terreno não entra, é imobilizado. Aplicações financeiras de curto prazo, vamos considerar. Capital social não entra, é patrimônio líquido. Receita de vendas não entra, é resultado. Fica no patrimônio líquido também. Dividendos a pagar, isso entra. Então vamos anotar aqui. Fornecedores também entra. 185 de fornecedores. Depreciação acumulada não entra. Empréstimos de longo prazo entra. Vai ser o passivo não circulante. 159. Capital social a integralizar não entra. Custo dos produtos vendidos não entra. Estoque de matéria-prima entra. E estoque de produtos acabados também entra. Fica no ativo circulante. E despesa de depreciação não entra. Então, pessoal, nós temos só que somar esses 4 números. Do outro lado, vamos somar esses 3 números e dividir um pelo outro. Gente, fala a verdade. Você vê um balancete desse tamanho, até assusta. Mas é muito fácil, não é? Nós vamos ter aqui que somar esses 4 números e vai dar 237. E a soma desses outros 3 vai dar 367. Agora é só fazer a continha aqui. O índice de liquidez geral nesse exercício é 237 dividido por 367, e isso vai dar 0,64. Aliás, quando você estiver fazendo a continha, olha só. Você já viu que o número de cima aqui é menor, então já risca esses 2. No primeiro número, quando você dividir, você vai achar 0,6. Para por aí. Porque aqui nós temos 0,9, 0,6 e 0,3. Então, não tem jeito aqui, ó, podia ser 64, 69, 61. A resposta é a letra D. Então, quando você estiver dividindo, já chegou aqui no 0,6, já para por aí, nem precisa continuar. Já chegamos na resposta. Vamos em frente. Índice de liquidez seca. O índice de liquidez seca é igual ativo circulante menos estoque dividido pelo passivo circulante. Pessoal, vamos voltar lá para o balanço? Então vamos lá, nós queremos ativo circulante menos estoque. Então, banco, a gente mantém 12. Aplicações financeiras de curto prazo, vamos manter. Estoque de matéria-prima, vamos tirar. E o estoque de produtos acabados, vamos tirar. Então, nós vamos ter aqui 12 mais 122, que vai dar 134. Então, vamos voltar para o... Aqui. Então, nós vamos ter índice de liquidez seca. Na parte de cima, nós vamos ter 12 mais 122.
E no passivo, vamos lá, só estamos interessados no passivo circulante. Dividendos a pagar, ok, esse fica. Fornecedores, 185, ok, esse fica. E empréstimo de longo prazo, esse a gente tira. Então, sobrou aqui 23 mais 185. Mais 185. Agora, tomando cuidado aqui sem errar a conta, nós vamos chegar a 0,64. E o examinador danado te preparou uma armadilha, né? Veja que tem a mesma resposta. O que é isso? Se a pessoa não sabe e quer chutar, ela vai chutar qualquer outro número. Afinal, o 64 já foi utilizado aqui. Mas a resposta aqui é mesmo a letra C. Tá? Deu 0,64 também. Volta um pouquinho para cá. Pessoal, a parte de análise não é difícil, não. Tem que decorar os índices, como eu já falei, e tem que fazer muitas questões. A gente aprende essas coisas aí com questões. E onde que você arruma a questão? Gente, entra no site do Estratégia. Lá em cima tem uma aba, tá lá questões. Você clica, procura lá análise de balanço, dá para separar por banca. Análise de balanço da ESAF, da FCC, acho que tem por índice também, e faz um monte de questões. Faz todas que você puder. No Estratégia tem as questões e a resposta, né? O gabarito. E quanto custa isso? Isso é de graça, gente. Não tem nem lá o like, né? Você não gasta nem energia para bater um like lá que gostou, né? Nem isso gasta. Agora, digamos que você pegue uma questão que o gabarito dela é B, você faz um monte de contas e não entende, não consegue resolver a questão, não consegue chegar no gabarito. O que você faz? Senta na calçada e chora? Não, pessoal, você copia a questão e manda para o nosso grupo do Facebook, Contabilidade para Concurso, Contabilidade Facilitada para Concurso. Lá sempre vai ter alguém, o grupo, né, quem foi eu, o Júlio e o Gabriel que criamos, já tem uma porção de gente lá, um pessoal muito bom em contabilidade. Qualquer questão que cai lá, igual o boi de piranha, né? Cai rapidinho, já aparece 2 ou 3 para resolver. Se eles não resolverem, se esquecerem, e se eu souber, eu resolvo para você. Então, use essa tática. Entra no site do Estratégia, pega questões, resolva um monte de questão. Quando tiver dúvida, leva lá para o grupo. Agora, vamos voltar para o slide. Nós vamos mudar um pouquinho de assunto. Bom, nós falamos já dos índices de liquidez. Vamos falar agora dos índices de endividamento. Antes, deixa eu ver uma coisa aqui. Antes, só para encerrar isso aqui, tá? Só vamos relembrar rapidamente, olha só. Liquidez corrente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Liquidez seca é o ativo circulante menos estoque dividido pelo passivo circulante. Liquidez imediata é a disponível dividido pelo passivo circulante. Liquidez geral é o ativo circulante mais realizável a longo prazo dividido pelo passivo circulante mais passivo não circulante. E a solvência geral, não confundir com sofrência. Solvência é todo o ativo dividido pelo passivo circulante mais passivo não circulante. Esse índice aqui, os índices de liquidez, nós estamos nos referindo a esta área do balanço. A área que vai se transformar em dinheiro e a área do passivo que deve ser pago. Muito bem, vamos continuar.
Agora, nós vamos falar do índice de endividamento, ou índice de estrutura. Então, vamos desenhar de novo aqui, né? O balanço geral. Pessoal, eu acho que esses bloquinhos aqui ajudam a lembrar. Se você acha que tem um outro método, perfeito, use o seu método. O importante é lembrar desses índices na prova, tá? Então, nós temos aqui a passivo circulante, que é o que a empresa tem que pagar em um ano, passivo não circulante. A primeira coisa que a gente pode fazer é descobrir qual é o percentual do passivo circulante em relação às exigibilidades. Isso é chamado composição do endividamento. A composição do endividamento é o passivo circulante dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Isso aqui é tudo o que a empresa deve. De tudo que a empresa deve, quantos por cento, né, qual percentual que ela deve a curto prazo, que ela deve em um ano? Isso aqui nós podemos chamar também, né, de passivo exigível, que é a mesma coisa que o passivo circulante dividido pelo passivo exigível. Então, grave, essa é a composição do endividamento. Passivo circulante dividido pelo passivo exigível. Agora, pessoal, nós podemos comparar tudo que a empresa deve, o passivo exigível, que é tudo isso daqui, o passivo, né, circulante e o não circulante, vamos comparar com o PL. Vamos comparar com o dinheiro dos sócios, com o dinheiro da empresa. Então, isso é chamado de grau de endividamento. Grau de endividamento ou garantia de capital de terceiros. O nome com que mais aparece na prova, né, o mais usual, é grau de endividamento, que é o passivo circulante mais o passivo não circulante dividido pelo PL. Ou, se ficar mais tranquilo, o passivo exigível, né, dividido pelo PL. Muito bem. Então, considerando aqui o nosso objeto de estudo, né, o endividamento passivo, nós já vimos a composição do endividamento, que é quanto as dívidas de curto prazo representam dentro do endividamento total, ou seja, o passivo circulante dividido pelo passivo exigível, e nós já vimos o grau de endividamento, que é tudo que a empresa deve, o passivo exigível, dividido pelo PL. Agora, nós vamos fazer o que com esse endividamento? Vamos comparar o passivo exigível com o ativo, com tudo que a empresa tem. E isso é chamado de endividamento total. Endividamento total é o passivo circulante mais o passivo não circulante dividido pelo ativo. Ou nós podemos escrever também, né, passivo exigível dividido pelo ativo. Isso é chamado também de
Debt ratio, ou coisa assim. Escreve-se desse jeito, tá? Então, se na sua prova aparecer esse nome aqui, ó, ele não está pedindo nada mais além do que o endividamento total. Você acha o passivo exigível, divide pelo ativo e matou. Essa fórmula aqui do endividamento total, alguns autores escrevem assim: passivo exigível dividido pelo passivo exigível mais o PL. Se nós lembrarmos que o passivo exigível mais o PL é igual ao ativo, a gente vai ver que o resultado é o mesmo. A diferença aqui diferenças são minúsculas, né? Alguns consideram que o correto é comparar todo o endividamento com o total de recursos. Outros consideram que a comparação é com o total do ativo, com o total do capital aplicado. Enfim, as duas fórmulas você vai chegar no mesmo número. E deixe-me ver, eu abri bastante slides para detalhar, deveria ter posto em cada um, né? Mas enfim, pessoal, esses três índices aqui é o que a gente pode esperar de endividamento. Então agora nós já temos 5 índices de liquidez, que nós já vimos, né, anteriormente, e mais 3 de endividamento. Deixa eu ver o que vem depois. Tá. Aí nós vamos ter, olha só que legal. Vamos desenhar de novo isso aqui, pessoal. Nós já falamos dos índices de liquidez. Índice de liquidez, nós estamos examinando essa parte do balanço e essa. Ou seja, nós estamos vendo se a empresa tem recursos para liquidar suas dívidas. Nós falamos dos índices de endividamento. Índice de endividamento, nós tratamos desta parte aqui, do passivo. Passivo circulante e passivo não circulante. Nós já vimos 3 índices, né? Calculamos a composição do endividamento, calculamos o grau de endividamento e calculamos o endividamento total. Agora, tem essa parte aqui. Esta parte que é o antigo ativo permanente. É a parte em que fica os investimentos, o imobilizado e o intangível. Pessoal, agora nós vamos ver os índices que tratam desta parte. Os índices que tratam, né, ao que antigamente era chamado de ativo permanente e que agora é uma parte do subgrupo do ativo não circulante, que compõe investimentos, imobilizado e intangível. Esses índices são os índices de imobilização do capital. Então vamos desenhar aqui o nosso balanço de novo e vamos deduzir os índices que tratam desses 3 grupos. Investimento, imobilizado e intangível. Pessoal, esse grupo aqui, volta para mim um instantinho. Esse grupo, eles têm uma característica muito especial. Dentro do ativo, eles não se destinam a virar dinheiro diretamente, como o restante, né? Como o ativo circulante e o ativo realizável a longo prazo. Eles vão se transformar em dinheiro indiretamente, sendo usados na produção ou nas atividades da empresa. Então, uma coisa importante com esse grupo é o seguinte: como ele não se destina a virar dinheiro diretamente, a realização dele, a transformação dele em dinheiro é lenta. A empresa não pode financiar esse grupo com um passivo circulante.
O passivo circulante é exigível, né? Ela tem que pagar logo. E esse grupo, o intangível, imobilizado e investimento, ele vai se transformar em dinheiro devagar, ao longo do tempo. Então, este grupo ele tem que ser financiado ou com o PL, com patrimônio líquido, ou com o PL mais o passivo não circulante. Não dá, pessoal, para comprar uma máquina que vai ser usada durante 10 anos e que custa muito caro, usando um empréstimo de 2 meses. Daqui 2 meses a máquina mal começou a operar. Você precisa fazer um financiamento de 5 anos, de 10 anos, ou utilizar o dinheiro da empresa, que é representado pelo patrimônio líquido. Então vamos voltar para a nossa estruturinha de balanço. Nós temos aqui esse grupo que demora para virar dinheiro, que é investimento imobilizado intangível. Isso aqui nós podemos chamar também de ativo não circulante menos realizável a longo prazo. Tá? É a mesma coisa. Antigamente era um grupo isolado chamado de ativo permanente. Pessoal, a primeira coisa que a gente pode comparar com isso, que a gente pode olhar para isso daqui e ver, é comparar com o PL. Nós queremos saber se este grupo de lenta realização, que demora para virar dinheiro, se ele está sendo financiado pelo dinheiro da empresa ou não. Então, nós vamos utilizar um índice chamado imobilização do capital próprio. Capital próprio é o PL. E esse índice vai ser investimento mais imobilizado mais intangível. Às vezes eu tenho saudade, pessoal, do antigo ativo permanente. Era tão fácil colocar permanente. Aqui a gente já sabia o que era. Agora, botaram lá no ativo não circulante o realizável a longo prazo, a gente tem que ficar detalhando. Bom, mas vamos lá. Isso aqui tudo dividido pelo PL. O que esse índice indica? Indica se esses ativos de longa maturação, se esses ativos que demoram para virar dinheiro, se eles estão sendo financiados pelo PL ou não. Se esse índice for maior, se o índice de imobilização de capital próprio, se for maior do que 1, então o PL não é suficiente para investir, né? Para amortizar, para pagar esses investimentos. E se for menor do que 1, é sinal que todos esses investimentos de longa maturação, que demoram para virar dinheiro, estão sendo financiados pelo PL. Além disso, nós temos uma outra parcela que também demora para ser exigida, né? Nós podemos ter aqui o passivo não circulante. Então, tem um outro índice em que nós vamos comparar essas aplicações, né? Esses dispêndios de recurso de longa maturação com o que demora para ser exigido, ou seja, com o PL mais o passivo não circulante. Isso é chamado de imobilização de recursos não correntes. Imobilização de recursos não correntes é investimento mais imobilizado mais intangível dividido pelo PL mais passivo não circulante.
Lembrando que esses índices, né, que o antigo ativo permanente nunca deve ser financiado pelo passivo circulante. Simplesmente não dá tempo disso aqui virar dinheiro a tempo de pagar o circulante. Bom, o que mais que nós podemos fazer com esse índice aqui, com o antigo ativo permanente? Nós já comparamos com o PL, já comparamos com o PL mais o passivo não circulante, agora vamos comparar com todo o ativo. Vamos descobrir de todo o ativo, de todo o dinheiro aplicado na empresa, quantos por cento são de longa maturação. Quantos por cento demora para virar dinheiro? Então, nós vamos ter o índice de imobilização de investimento total. Que vai ser, vamos mudar um pouco, vai. Isso daqui vai ser, olha só, ativo não circulante menos realizável a longo prazo, dividido pelo ativo total. Pessoal, ativo não circulante menos realizável a longo prazo é igual a investimento imobilizado e intangível. É o que sobra, né, depois que a gente tira o realizável a longo prazo do ativo não circulante. Bom, com isso nós fechamos 5 índices de liquidez, mais 3 de endividamento e mais 3 de imobilização de capital, que são 11 índices. Pessoal, fala a verdade, volta para mim um pouquinho. Muito difícil memorizar esses 11 índices? Não é muito difícil, só que vão entrar mais índices pela frente, tá? Esses são só uma parte, tem outros, mas são os principais dos índices estáticos, dos índices da área de balanço. E o jeito de memorizar, o jeito de aprender é fazendo questão, não tem outro jeito, fazer questão e memorizar. Então vamos ver se nós achamos alguma questão. Vamos lá. Vamos voltar para o slide. Uma questãozinha da CESP. O fato de o indicador grau de imobilização dos capitais permanentes ser superior a 1 demonstra que há desequilíbrio financeiro na empresa, com indícios de que o passivo circulante esteja financiando parte dos investimentos permanentes. Pessoal, essa questão... Vamos voltar um pouquinho, deixa eu falar uma coisa. A imobilização de recursos não correntes também é chamado, embora não seja uma denominação muito usual atualmente, né? É mais uma coisa mais antiga, mas imobilização dos capitais permanentes. É o mesmo índice, tá? Só muda o nome. E essa denominação aqui não é muito usada. A denominação mais utilizada é imobilização de recursos não correntes. Essa questão da CESP, ele fala em imobilização dos capitais permanentes e fala nos investimentos permanentes. Apesar de ser uma denominação, né, ultrapassada, vamos analisar. A imobilização dos capitais permanentes ou imobilização de recursos não correntes é investimento mais imobilizado mais intangível. Dividido pelo PL mais passivo não circulante. Se for superior a 1. Se for superior a 1, então nós temos essa situação. Vamos desenhar de novo aqui o nosso balanço.
Aqui nós temos em grupo de investimento, né? Investimento imobilizado intangível, e aqui nós temos o PL, e mais o passivo não circulante. Esse grupo aqui, o denominador tem que ser menor para dar superior a 1. Pessoal, se aqui nós temos o PL, essa tirinha aqui é o passivo não circulante, então esta parte aqui é o passivo circulante. Se o indicador é maior do que 1, significa que uma parte dos investimentos permanentes, uma parte do intangível, imobilizado e investimento, está sendo financiado com passivo circulante. Que é tudo que a empresa não deve fazer, né? Tem que financiar esses investimentos que demora para virar dinheiro com capital próprio ou capital de terceiro de longo prazo, que também demora para ser exigido. Então está correto. Se for superior a 1, demonstra que o passivo circulante financia parte dos investimentos permanentes. Então, gabarito certo. Bom, vamos continuar. A seguir, são apresentados dados do balanço patrimonial da empresa comercial analisada S.A., simplificados para a facilidade de cálculo. E aqui tem caixa, duplicatas a receber, de longo prazo, duplicatas a pagar, e assim vai, bancos, títulos a pagar e várias contas, né? Vamos ver o que ele pede. Elaborando a análise das demonstrações financeiras desta empresa, o contador encontrará os seguintes elementos. E aí vem liquidez seca, corrente, imediata, geral e endividamento. Tem bastante isso para calcular. Eu não deixei espaço, né, para fazer. Vamos ver se a gente consegue fazer por aqui mesmo. Pessoal, olha lá. Ele quer todos esses índices. Vamos começar pelo primeiro, liquidez imediata, que deve ser o mais fácil para calcular. Liquidez imediata é o disponível dividido pelo passivo circulante. Então, como aqui tem bastante espaço, vamos ver o que nós temos de disponível. Nós temos aqui 10 mil, duplicados a receber de longo prazo não entra, duplicados a pagar não entra, bancos, conta movimento, entra. Títulos a pagar de longo prazo, capital, mercadoria, financiamento bancário, contas a receber e reserva de lucro. Então, nós temos 32 disponível. Então, vamos ver. Vamos colocar aqui. Índice de liquidez imediata é a disponibilidade, que é 32, dividido pelo passivo circulante. Vamos ver o que nós temos de passivo circulante. Duplicatas a pagar, de 13. Títulos a pagar de longo prazo não entra. Mercadoria, capital não entra, mercadoria não entra. Financiamentos bancários. Pessoal, não falou nada, a gente entende que é circulante. Contas a receber não entra e reservas de lucro. Então, a liquidez imediata, nós vamos ter 44. 32 dividido por 44 vai dar 0,72. Então, liquidez imediata 1,75 não. Isso aqui dá 0,72.
Pessoal, se estivesse na mesma página, a gente nem precisaria calcular, né? É só olhar que ia dar zero qualquer coisa, nem precisaria fazer o cálculo. Olha só, era só olhar que essa parte é menor do que a outra, nem precisaria calcular. Bom, vamos continuar. Agora a gente pode calcular a liquidez seca. Vamos pegar tudo que é ativo, exceto estoque, ativo circulante, exceto estoque. Então nós vamos ter o caixa, duplicatas de longo prazo não entra, bancos contra movimento, já está ali, títulos a pagar de longo prazo, capital social, mercadoria. Isso é estoque, também não vamos pegar. Financiamento bancário é passivo, contas a receber, isso entra. Isso aqui é ativo circulante, mas não é estoque. E reservas de lucro. Bom, aqui nós vamos ter 47. Então, índice de liquidez seca vai ser 47 dividido por 44. Vamos ver quanto ele está apontando de resposta. Liquidez seca 1,07. Essa conta aqui, 47 por 44, vai dar 1,07. Então, é o nosso gabarito. Tá? Letra A, liquidez seca. Mas, só para treinar, vamos calcular os outros também, né? O que podemos calcular agora é a liquidez corrente. Então, para a liquidez corrente, vamos incluir aqui os estoques que nós tínhamos excluídos, né? Então, vamos incluir o valor de 30 e vai chegar aqui, já tinha 47, mais 30 vai dar 77. Então, o índice de liquidez corrente vai ser 77 dividido pelo passivo circulante de 44, vai dar 1,75. Então, liquidez corrente é 1,75. E vamos calcular também a liquidez geral. Aqui nós vamos acrescentar duplicatas a receber 8. Tem mais alguma coisa de longo prazo? Não. E no passivo, nós vamos acrescentar títulos a pagar de longo prazo, de 9.000. Então, nós acrescentamos, tinha 77, nós acrescentamos 8, fica com 85. Deixa eu usar aqui. Índice de liquidez geral. Vai dar 85. E aqui tinha 44, nós acrescentamos 9, vai dar 53. Então, o índice de liquidez geral vai dar 1,60. Pessoal, na verdade, nem precisa calcular. Bom, precisaria calcular sim, não dá para relacionar com os outros, não. Mas está errado. E agora chegou no que a gente estava esperando, né? O grau de endividamento, que é o... Eu acrescentei agora, porque nós acabamos de ver os índices de endividamento. O grau de endividamento, a gente compara o passivo exigível com o PL.
passivo exigível, nós já vimos na questão anterior, que tinha no item anterior, né? Quando nós calculamos a liquidez geral. O passivo exigível, vamos voltar para lá, é 53. Então, nós vamos ter 53. E agora vamos ver o PL, quanto vai dar. Caixa, duplicatas. Bom, tem um capital social de 60 e reserva de lucro de 7. Então, o PL é 67. 53 dividido por 67 vai dar 0,79. Então, o grau de endividamento não é 57. A resposta da questão é liquidez seca. Pessoal, as bancas adoram os índices de liquidez e endividamento. Mas, volta um pouquinho para cá. O único problema é que elas não colocam o nome direito dos índices de endividamento. Nós temos grau de endividamento, é um índice. Pega o passivo exigível, divide pelo PL. Nós temos endividamento total, outro índice. Pega o passivo exigível, divide pelo ativo total. A banca põe assim, calcule o endividamento. Mas qual o endividamento, cara pálida? É o grau de endividamento e nós vamos usar o PL? Ou é o endividamento total e nós vamos usar o ativo? Pessoal, esse mau uso, né, esse mau costume das bancas já vem de tempos. Tem banca que fala endividamento é para usar endividamento total. Tem banca que fala endividamento e ela está pedindo grau de endividamento. Não tem jeito. A gente tem que acostumar, né, que fazer questões da banca, ver como ela faz e torcer para que não mude ou para que coloque o nome certo. Grau de endividamento ou endividamento total. Só calcule o endividamento, não tem graça, né? Pode ser qualquer um dos dois. Vamos voltar para o slide, então? Vamos continuar. Questão 9. Sabendo-se que o ativo circulante da empresa MPM é igual a 240, a liquidez corrente é igual a 1, a participação de capitais de terceiro, grau de endividamento, é igual a 300, e a composição do endividamento é igual a 80, o patrimônio líquido é igual a, em reais. Muito bem, uma questãozinha bonita, né? Deixa eu ver se... Ih, não reservei espaço também. Eu preciso deixar um espaço, um slide em branco, né? Para resolver essas questões. Vamos lá. A liquidez corrente é igual a 1. A liquidez corrente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. O que a questão nos fala? Ela informa que o ativo circulante é 240. Então, nós podemos colocar que 1, que é a liquidez corrente, é igual a 240 dividido pelo passivo circulante. Portanto, o passivo circulante é 240. Ou seja, 240 dividido por um número vai dar 1. Esse número é o próprio 240. Vamos continuar. Aqui informa que a composição do endividamento é igual a 80. A composição do endividamento é o passivo circulante dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. É o percentual do passivo circulante dentro das dívidas totais. Então, se a composição é igual a 80, nós vamos ter 80%, que é igual
ao passivo circulante, aqui nós já podemos colocar 240. E aqui, vamos chamar de passivo exigível, só para facilitar o cálculo, né? Passivo exigível, que é igual ao passivo circulante, mais passivo não circulante. Pessoal, nós vamos passar isso aqui para cá, por cima do sinal. Então, vai ficar 80% do passivo exigível é igual a 240. E agora, nós vamos jogar os 80% que está multiplicando aqui, dividindo. Então, vai ficar o passivo exigível, vai ficar igual 240 dividido por 80%. Isso aqui vai ser igual a 300. Bom, agora, o que mais que nós temos aqui? A composição do endividamento. Não, isso já foi. Agora, é a participação de capital de terceiro, o grau de endividamento. O grau de endividamento é o passivo exigível dividido pelo PL. Então, o grau de endividamento é 300, nós vamos ter 300% é igual ao passivo exigível, que é 300, dividido pelo PL. 300% nós podemos escrever como 3. Então, nós vamos ter que, passando o PL para cá, nós vamos ter que 3 vezes PL é igual a 300. Então, o PL é igual a 100. Letra B. Volta para cá um pouquinho. Pessoal, eu começo a mexer com essas coisas de matemática. Eu não tenho uma formação muito forte em matemática. Eu sempre acho que eu vou me atrapalhar em alguma coisa, que não vai chegar. Dessa vez bateu. Para quem se atrapalha em matemática, para quem se atrapalha com fração e com equação de primeiro grau, procura um professor particular, um aluno aí de faculdade de engenharia, de matemática, ou procura um site e aprenda. Às vezes você perde a questão porque tem que jogar para lá, jogar para cá, passar sinal, e quem é da área de humanas e há muito tempo não vê isso, às vezes a gente se atrapalha. Eu às vezes me atrapalho, tá? Então veja isso daí, resolva, isso daí é simples, né? Não vai perder questão por falta de base em matemática. Não tem graça você decorar os índices, decorar saber, resolver, entender e errar equação ou errar a conta de fração. Bom, vamos para mais uma questão, depois nós vamos fazer um intervalo, tá? Vamos lá. Considerando que a empresa líquida apresentou os seguintes dados parciais em 2005. Ativo total, 1.500.000, capital de terceiro, 800, e ativo, investimento imobilizado intangível. Olha só, aqui é um antigo ativo permanente, né? 500. É correto afirmar que o índice de liquidez corrente é de 0,85, o índice de imobilizações é de 90, o índice de liquidez geral é de 1,25, o índice de endividamento é de 80 e a rentabilidade no período é de 5,5. Pessoal, aqui aparecem alguns índices que nós não vimos ainda. Então, nós não vamos... Nós vamos pular, né? Rentabilidade nós não vimos ainda. Imobilizações acho que não. Vamos ver os índices, tá? Que nós já conhecemos. Opa, agora eu deixei uma folha para a gente fazer cálculo.
Então vamos lá, vamos começar com o índice de liquidez corrente. Esse todo mundo já sabe. Liquidez corrente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Capital de terceiros, pessoal, é o passivo. Capital próprio é o PL. Então aqui nós não temos o passivo circulante, nós temos capital de terceiros. Ou seja, isso daqui não dá para a gente calcular liquidez corrente. Então, vamos pular. Capital de terceiro é o passivo circulante mais passivo não circulante. Como não tem nenhuma outra informação, não dá para calcular liquidez corrente. Vamos pular em mobilizações, vamos direto para o índice de liquidez geral. Vamos mudar para outra folha. O índice de liquidez geral é o ativo circulante mais realizável a longo prazo dividido pelo passivo circulante mais passivo não circulante, que é o capital de terceiros. Então, o capital de terceiros é 800. Nós já podemos colocar aqui 800. E o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, nós vamos pegar o ativo total menos o ativo permanente, menos o investimento imobilizado e intangível. O que sobra é o ativo circulante mais o realizável a longo prazo. É justamente o que a gente precisa. Então vai ficar 1.500 menos 500, vai dar 1.000, né, 1 milhão de ativo circulante e realizável a longo prazo. Então nós vamos ter aqui 1.000, 1.000 dividido por 800, né, ou 1 milhão dividido por 800 mil, vai dar 1,25. Que é a nossa resposta, índice de liquidez geral. E vamos calcular para treinar, né, o grau de endividamento. O grau de endividamento é o capital de terceiros dividido pelo PL. Ah, professor, mas não tem o PL. Tem sim, olha só. Se o ativo total é 1.500, então essa parte aqui, o passivo mais o PL vai ser 1.500 também. E o capital de terceiros, ou seja, o passivo circulante mais o passivo não circulante é de 800. Então, o PL vai ser 1.500 menos 800, vai dar 700. Então, vamos lá. Nós vamos dividir o capital de terceiros de 800, vamos pôr o índice direitinho, né? Só para treinar. O grau de endividamento é o passivo exigível, capital de terceiros, dividido pelo PL. Que vai dar, capital de terceiros é 800 e o PL é 700. Então vai ser 800 dividido por 700, que vai dar um valor, deixa eu ver se eu já calculei aqui. Tá, vai dar 1,14. Então, grau de endividamento de 80, está errado, e a nossa resposta é a letra C. Ok, gente, vamos fazer um intervalinho então.
Até mais, então.